Mateus 26, do verso 14 até o verso 19. Diz a palavra de Deus assim: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar? E eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, pedimos a iluminação do Teu Espírito. Abençoa-nos e conduze-nos na Tua graça. Nós precisamos, somos dependentes do Senhor e confessamos nossa incapacidade de entender verdades tão profundas, tão relevantes para a nossa vida. Somente pelo Teu Espírito é que as compreenderemos. Dirige o Teu povo e alimenta o Teu rebanho. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, qual é o valor de Jesus? O que Jesus representa realmente para o mundo? O que ele representa para você? O que ele representa para Deus? Porque nós somos daqueles que acreditamos nas verdades absolutas. Então tudo o que importa é qual o valor que Jesus tem para Deus. Pode ser que assim você ajuste o seu conceito e vá cada vez mais entendendo o grande valor de Jesus. Mas uma coisa sobre o valor de Jesus é discutida no Evangelho. Porque é evidente que pessoas tomam posturas diferentes em relação de Jesus. Há na Bíblia uma história de que um discípulo de João Batista caminhava com João. E João Batista, vendo Jesus passando, diz: Eis ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esses discípulos de João, entre eles estava André, que era irmão de Pedro, que mais tarde se tornaria um dos grandes apóstolos. Então André seguiu e acompanhou Jesus. Bastou que ele passasse alguns instantes na presença de Jesus, ele procurou Pedro e diz: Achamos o Messias. Falaram isso também para Natanael. E nenhum dos dois tinha noção de quanto Jesus representava. Mas eu quero dizer aos irmãos que quando eles duvidaram, a palavra tanto de André para Natanael, para os outros, foi: venha e veja. Quer dizer, se Jesus não é isso tudo dentro do seu conceito, então pode ter certeza que você precisa conhecê-lo melhor. Porque Pedro, quando encontra Jesus, Jesus já olha para ele no primeiro encontro e diz: Você é Pedro. E a humanidade não sabe, muitos não sabem quem é Simão, filho de Jonas. Mas se você falar do apóstolo Pedro, todo mundo sabe quem é. Foi assim que ele ficou para a história. Que Jesus é o dono da história. É um homem, um simples pescador que hoje é lembrado, nomes de cidade, de grandes cidades foram feitas. Ele é homenageado pelo mundo todo com o nome de Pedro. Então disse um pregador que falou: você não sabe quem você é. Você não se conhece enquanto você não conhecer Jesus. Pedro achava que era Simão e descobriu que era Pedro. E Natanael ouviu só algumas poucas frases que Jesus disse, 2 frases de Jesus. E ele já se dobrou aos pés de Jesus e o adorou.
Então, o mundo pode se posicionar diferentes formas e encarar Jesus de formas diferentes. Mas isso não quer dizer que esse é um valor relativo. Isso quer dizer só que a humanidade não sabe se aproximar dele. Aqui nesse texto, nós temos gente que conviveu com Jesus, pessoas que viram milagres que ele fez e tomaram posturas diferentes. E nós percebemos que, no fim, o fato dos homens não se dobrarem a Jesus se deve a outras razões. Quais razões seriam? Então, o que você tem um primeiro grupo, quando nós lemos esse texto, que é quando o Judas, que era um dos 12, discípulo de Jesus, se aproxima dos fariseus e diz: quanto que vocês estão dispostos a me dar? O que vocês me dariam e eu entrego? É só me dizer um preço razoável. Porque já havia o desejo do fariseu de eliminar Jesus. Então nós poderíamos dizer que dentro da humanidade existem algumas pessoas que olham para Jesus como um problema para ser eliminado. Mataram Jesus. Jesus ressuscitou e enviou sua igreja. Aí eles mataram seus apóstolos, apedrejados alguns, outros foram decapitados, outros crucificados, mas os apóstolos e a igreja foi perseguida para ser eliminada. Não conseguiram. Ela influenciou e está presente em toda a cultura do Ocidente, toda forma, os valores do Ocidente foram grandemente influenciados por Jesus. As ciências, a filosofia, a cultura, a educação só tem esse papel na nossa sociedade. Podem comparar com sociedades não cristãs. A valorização da mulher, o respeito pela mulher, pela criança, pelo idoso. Isso não nasceu na cabeça de algum mero pensador. Qualquer pensador que tenha dito isso, ou que tenha tentado influenciar a sua geração, estava usando princípios que Jesus colocou na nossa sociedade ocidental. Mas o que é importante para nós nesse texto é que hoje o nome de Jesus ainda continua sendo um problema para alguns. Então, nós podemos classificar o primeiro grupo, um grupo que olha para Jesus e vendo em Jesus, são pessoas que têm alguns objetivos na sua própria vida e Jesus é um estorvo para que eles alcancem os seus próprios propósitos, para que eles concluam o seu próprio plano. Então, o grupo dos fariseus que vai agora subornar Judas é um grupo que já tinha determinado eliminar Jesus. E Judas, de alguma forma, sabia disso. Judas, então, vai lá tirar algum proveito da situação. Mas o primeiro grupo, ele quer eliminar Jesus, é um problema para ser eliminado. Deve ser extirpado à memória o ensino de Jesus da história. Quem são esses homens? São homens que estavam em cargos de liderança, que tinham a obrigação de conduzir o povo, foram colocados, querem saber, queridos, só estavam ali no Sinédrio, naquela posição, porque Deus prometeu para o seu povo a vinda do Messias. Como o povo aguardava a libertação que o Messias trazia, o judaísmo foi sustentado principalmente nessa coluna. A promessa da vinda do Messias. O povo de Israel era um povo que tinha a obrigação de ser santo diante do seu Deus. Mas por quê? Porque era o povo que ia proclamar o Messias para o mundo. Magos vieram do Oriente porque ouviram falar de Jesus e depois viram sua estrela. Quando Jesus fazia a cura, veio gente da Grécia. Veio procurar porque ouviram falar de Jesus e eles também, esses gregos, esperavam o Messias. Então, você observa que o judeu, por várias vezes espalhado pelo mundo, perseguido, tinha uma vida correta, não adoravam ídolos, não participavam de sacrifícios pagãos, não cultuavam outros deuses, eles adoravam o Deus único. E quando as pessoas perguntavam qual era a visão de futuro, a escatologia do hebreu, ele dizia: o Messias virá, o ungido de Deus, né, que vocês cantaram aqui, aquela palavra Yeshua, Hamashia, é só uma expressão hebraica, né? Yeshua, Meshiach, significa Jesus ungido, alguém que Deus escolheu para governar. Então, esse conceito se espalhou pelo mundo. Aqueles homens só conseguiam, e tinham povos de todas as nações vindo
adorar. Só em Pentecostes haviam 14 nações diferentes, quando o apóstolo Pedro pregou o sermão de Pentecostes. 14 nações diferentes, línguas diferentes. Para não falar nações, eu acho que nações eram mais. Mas 14 línguas diferentes foram faladas ali. Então aqueles homens se aproximam de Jesus, e o próprio judaísmo se sustentava em cima dessa promessa. Então quando vem o Messias, era a obrigação do Sinédrio, que só estava naquele posto, Nicodemos, os sacerdotes, eles só tinham aquele posto pelo pretexto de estarem esperando a vinda do Messias. Portanto, eles deviam pelo menos examinar se Jesus era o Messias mesmo. Mas não, eles já haviam decididos. A Bíblia não nega o que estava no coração daqueles homens. Eles odiavam Jesus. O que Jesus fez para ser odiado, querido? Você sabe? Leia nas páginas da Bíblia. Eles tinham inveja de Jesus. É aquele tipo de ódio injustificável. Talvez você tenha sido desprezado no seu ambiente, na repartição ou na escola, por ser uma pessoa bonita, ou por ser uma pessoa inteligente, por ser uma pessoa bondosa. Tem gente que é perseguida e discriminada só porque é generosa. Os homens não tinham nada do que acusar Jesus, ele nunca transgrediu a lei, era dos maiores defensores da lei, porque ele veio aqui para a honra do seu pai. Por que o Sinédrio implicou com Jesus? Porque vindo o Messias, eles tinham que entregar o controle, e homens têm o plano de controlar o mundo. Todos querem controlar o mundo, diz o poeta. Eles são capazes de voltar as costas para a mãe natureza. Eu li um poeta que dizia isso, falava assim: nós vamos estar de mão dadas quando os muros caírem. Tão alegres, porque nós quase conseguimos. E tão triste, porque eles tiveram que destruir tudo. É o que estão fazendo com o mundo hoje. A gente chegou tão perto e não vamos conseguir. Tivemos tantas grandes ideias e não conseguimos aplicá-las. E olhamos para Jesus como aquele que quer nos impedir. Jesus é o grande estorvo. Se você acha que isso não serve para a nossa época, que é uma época de se respeitar os pensamentos, é uma época da tolerância, você vai descobrir que isso é só discurso dessa sociedade hipócrita. Eles são intolerantes, até com eles mesmos. Escute o discurso do presidente Barack Obama sobre Jesus e a Bíblia. Você vai descobrir que hoje na sociedade americana, Jesus e a Bíblia são inaceitáveis. Eles são capazes de dar um dia de feriado para os muçulmanos, para os budistas. Mas não tem lugar para a nossa palavra, para a pregação do Deus único. Jesus é um estorvo para alguns hoje. Estão dispostos a pagar, tirar dinheiro do seu bolso, fazer campanhas para poder extirpar. Olha como que as pessoas reagem quando é colocada a postura do evangélico. Quando nós nos opomos à descriminalização das drogas e tudo mais, nós somos os chatos. Não, nós estamos preservando o nosso mundo. Essa sociedade que está sendo proposta por essa esquerda tola, porque já houve uma esquerda culta no Brasil. Hoje nós temos uma esquerda, desculpem o termo, imbecil. A esquerda nunca propôs essa liberação total dos costumes para poder controlar. Mas a ideia do controle só pode ser obtida assim. Então estão fazendo campanhas para que nós fiquemos com a pecha de atrasados e antiquados. Quando eu falo nós, é qualquer cristão brasileiro, independente da denominação que ele participe, que a Bíblia fique taxada como algo ultrapassado. Então é algo que é ser eliminado. Isso na época de Jesus também aconteceu. Mataram Jesus. De repente eles veem uma grande igreja dentro de Jerusalém, que era uma cidade que tinha mais ou menos, queridos, por volta de seus 35 mil habitantes. E 5 mil batizados. Imagina a proporção. Imagina esse povo vindo adorar Deus no templo, mas crendo que Jesus era o Hamashia, que Jesus era, na verdade, o grande Messias prometido por Deus e que ele estava vivo. Então o Sinédrio, como não pôde matar Jesus, matou Jesus, mas ele ressuscitou. O Sinédrio, achando
que podia suplantar, não querendo perder o poder, começam a matar os apóstolos, matam Tiago, depois matam o diácono Estevão, foi apedrejado. Eles precisavam extirpar esse mal, estavam dispostos a pagar qualquer preço. E quando um deles, chamado Paulo, na verdade chamado Saulo, nome do rei Saul, seguia a caminho de Damasco para extirpar o cristianismo de Damasco, ele saiu com uma carta autorizando e ele ia pôr na cadeia, torturar e obrigar a blasfemar contra o Senhor Jesus, a negar a Cristo. Mulheres, homens, crianças. Paulo diz isso, era isso que ele ia fazer em Damasco. E quando Jesus para, Paulo naquele caminho, e ele escuta aquela voz dentro da luz, tão forte que ele cegou os olhos e daqueles que estavam com ele. A palavra foi essa: Saulo, por que me persegues? A perseguição sobre a igreja, a perseguição sobre aqueles que querem salvar a humanidade desse plano absurdo de construir uma sociedade feliz e sem Deus, nunca isso vai poder acontecer. Essas pessoas serão perseguidas. Mas Jesus diz que não é uma perseguição à sua igreja, é uma perseguição a Ele. É Ele que eles querem eliminar. Portanto, pessoas, hoje nós podemos classificar pessoas que estão dispostas a pagar altas quantias, a investir um dinheiro profundo, uma grande soma. Porque o cristianismo não é um problema, o cristianismo é aquele povo que busca a verdade, que gosta de falar a verdade, precisa ser o povo honesto. E essas pessoas não estão dispostas a serem transformadas. Elas não abrem mão do poder por causa da justiça. Quando você é um homem justo, você não tem o poder pleno. A sua justiça governa seus atos no seu lugar. Você vai fazer muita coisa que você não quer, porque você é justo e não fará injustiça. Vai agir contra o seu coração, mas sempre em favor da justiça. É por isso que os cristãos são um problema, porque eles incentivam os homens a serem assim. Quando você observa na sociedade, eles querem extirpar esse tipo de pensamento. Verdade, justiça, é tudo relativo. Injustiça é só o que nós queremos dizer. Aquilo que nós propomos para a sociedade é entendido como preconceituoso e injusto. E o preconceito do outro lado fazem vista grossa e enganam. Mas não tem problema. A grande alegria nossa é saber que por mais, e já estou avisando, se alguém faz parte desse grupo aqui presente, desista. Jesus é invencível. Mesmo matando Jesus, ele venceu a morte. Mesmo perseguindo sua igreja, ela se multiplicou. Mesmo tentando estipar, ridicularizar a igreja, como acontecia na União Soviética, como Stalin implementou grande campanha para acabar com o cristianismo e para nos reduzir a nada, foi o governo soviético que sucumbiu. A União Soviética não existe mais. Tem gente hoje que não sabe nem o que isso significa. E era a maior potência do mundo. Tudo na terra vai passar. Jesus permanece para sempre. O projeto de destruir Jesus, ele é tolo, porque assim como o homem precisa da vida, assim como o homem precisa de água para beber, a humanidade precisa do que Jesus ensina. Todos estão usufruindo de uma sociedade construída, sociedade democrática, etc., construída em cima de princípios que Jesus estabeleceu. Mas há um outro grupo. Se eu digo que há um grupo que quer eliminar Jesus, o grupo aqui representado em Judas. Judas representa aqueles que olham para Jesus, têm até um certo carinho, um respeito por ele, mas olham para Jesus como uma fonte de algum lucro. Judas, diz o apóstolo João, no capítulo 13 do seu evangelho, que Judas, aliás, capítulo 12, que Judas não falava as coisas porque ele fazia economia e tal, por cuidado com os pobres, mas porque ele tirava da bolsa de Jesus, ele tirava do dinheiro que era ofertado a Jesus pelas pessoas que amavam e que confiavam no seu ministério. Judas tirava dali para pôr no seu próprio bolso. Ele desviava. Ele era ladrão. Ele era corrupto. Isso estava na essência dele. Então Judas, vendo
aqui vai ter algum elemento de conjectura minha. Partindo dos princípios, são inferências a partir do desdobramento da história de Judas. Dá para imaginar que Judas pensou, esse homem, ele manda no vento, ele manda no mar. Então eu posso faturar algum dinheiro nas costas daqueles tolos do Sinédrio que acham que pode matá-lo? E com isso eu vou fazendo o meu pé de meia. Vou ganhar algum dinheiro a essas custas. É ele quem procura. Quero dizer aos irmãos que a essa altura Judas não havia sido possuído ainda por Satanás. Isso aconteceu quando ele sai da mesa para entregar Jesus, para buscar a guarda. Mas ele recebeu o dinheiro para prestar um serviço. Alguns queriam eliminar Jesus da história. E Judas vendeu Jesus. Então, hoje em dia nós temos um grupo de pessoas que parecem cristãos. Tem toda aparência. Às vezes você mesmo vai julgar que sejam cristãos. Mas, na verdade, são pessoas que olham para Jesus, olham para alguma coisa, se divertem com alguma coisa na igreja, mas veem nisso uma fonte de renda. Eu posso obter algum lucro com Jesus. E nós vemos claramente na sociedade que isso é um fator. E aí, para obter lucro, eles não podem fazer. Jesus disse para renunciar a tudo. Jesus disse que ele vai voltar e que a nossa felicidade está guardada junto com ele. Então essas pessoas têm que distorcer o evangelho. Eu vou mutilar o evangelho e vou colocar do evangelho somente para a igreja aquilo que pode me dar lucro. São pessoas que estão vendendo Jesus. Eles recebem o dinheiro de cá e do outro lado não pregam o verdadeiro evangelho, não falam mais de arrependimento, não falam de segunda vinda, não falam da súplica e do perdão dos pecados. Eles passam a ideia de que Jesus vai te fazer milionário e você nunca vai morrer porque nunca vai adoecer. Ele cura tudo. Basta que você dê oferta a eles. Né? Me lembra aquela historinha que o meu irmão mais velho ele gosta de contar histórias, viu, irmão? Então ele me contou essa história. Diz que vários religiosos se reuniram um dia, um desses trabalhos ecumênicos aí, né? Estavam batendo papo. E falou, como é que você sabe que você... Qual que é a parte do dinheiro que você gasta com você e o que você vai gastar com a sua igreja? Aí um dos sacerdotes disse assim, eu vou lá para o quintal da minha casa, eu faço um risco no chão, jogo o dinheiro para cima, o que cair do lado meu direito é meu, o que cair do lado esquerdo é de Jesus. Aí eu gasto com a igreja. Interessante, e você? Falou, eu faço parecido, eu faço um círculo, eu jogo para cima. O dinheiro que cair fora do círculo é para Deus. O que cair dentro do círculo, eu gasto comigo. Interessante. Falei, você? Eu também vou para o quintal. Falei, como que você faz o risco? Falei, não faço risco nenhum. Como que não? Eu jogo o dinheiro para cima. O que Deus pegar é dele. Parece que tem gente que é assim, né? O versículo predileto dele é o seguinte, dinheiro não traz felicidade. Então me dá todo o seu dinheiro e seja feliz. É mais ou menos assim que nós estamos vivendo, queridos. O meu irmão atendeu, quando pastor lá em Goiânia, ele atendeu um senhor que estava desesperado. O filho dele estava doente, estava cada vez mais indo para a morte. Então a única chance daquele homem, sem nenhuma perspectiva médica, a única chance daquele homem seria um milagre. E aquele homem então procurou meu irmão por isso, porque ele havia ido numa dessas igrejas, que parecem mais igrejas de Judas Iscariotes, e lá foi dito a ele que se ele desse uma oferta grande, aí ele perguntou, mas não foi bem essa palavra. Ele disse o seguinte, você precisa mostrar fé a Deus, que você confia em Deus. Se você mostrar, Deus cura o seu filho. Então ele vendeu algumas propriedades que ele tinha e deu todo o dinheiro para a igreja. Mostrou fé. E disse para o pastor que havia orientado ele, meu filho não foi curado. Ele falou, é porque você não mostrou fé suficiente. E esse homem vendeu o carro, vendeu tudo e ficou sem um tostão e deu tudo para a igreja. Falei, e agora, meu filho vai ser curado? O pastor, mais ou menos em outras palavras, disse assim, olha, eu
Só prego o evangelho para você. Se Deus vai curar ou não, isso agora você resolva com ele. Esse homem já não tinha mais nada para vender. Ele procurou em prantos o meu irmão e disse para o pastor presbiteriano: o que eu posso fazer? O meu irmão disse a ele: o seu filho não é seu. É de Deus e ele vai levar quando quiser. Mas você quer seu filho curado? Peça. Você não vai comprar bênção. Bênção Deus dá de graça. Vamos orar agora e pedir. Oraram juntos e pediram. Mas agora, as pessoas que vendem Jesus, usam Jesus, deturpam o seu evangelho, montam uma igreja que não tem o direito nem de se chamar igreja, porque Jesus não o chamou para ser pastor, mas ele vê naquilo uma chance de lucro. Ele quer lucro, ele adora, na verdade, mamon. Ele adora o dinheiro. E Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Eu não posso usar Jesus para ter lucros, queridos. E Judas se frustrou, porque Judas achou que Jesus ia reagir, talvez. É daí que é a minha conjectura. Porque quando Judas olha e vê que Jesus está calado, que não se defende, que iam matar Jesus, ele pôs a mão na cabeça e disse: que burrice que eu fiz. E Judas corre aos sacerdotes e diz: eu vim devolver o dinheiro, eu não quero esse dinheiro sujo. A resposta do sacerdote foi: isso é problema seu. O que você vai fazer com o dinheiro não nos interessa. E Judas estava tão angustiado com a bobagem que ele fez, com a inutilidade do projeto de ficar rico às custas de Jesus, que ele joga as moedas, se retira e vai se suicidar. Então, se alguém se empolga com essa ideia, eu quero dizer a você, Judas frustrou-se até no seu próprio suicídio. Há duas narrativas bíblicas, uma de Atos e outra dos Evangelhos. A intenção de Judas era se enforcar. E ele se coloca. E Deus não permitiu que nem ele morresse do jeito que ele queria. Porque em Atos diz que ele, tendo caído de um abismo, ele ficou dilacerado. E animais comeram a sua carne. O que pode ter acontecido, que muito suicida procura uma árvore pendente num precipício. Parece que é isso que Judas fez. Mas a árvore não suportou o peso do seu corpo e dali ele caiu, certamente o galho talvez, e aí ele morreu. Então, por isso que há duas narrativas, uma que ele se enforcou e a outra que ele caiu num abismo. E morreu, na verdade, da queda. Tendo isso em vista, a gente vê como que é frustrante. Jesus não é para essa fonte de lucro, queridos. Se você abrir sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel nos diz, lá no capítulo 33 ou 34, no final, ele nos diz: esse povo costuma vir a mim como se fosse meu povo. Eles se assentam como se fossem o meu povo. E eles falam de ti como se fosse o meu povo, para as pessoas: venha ouvir que palavra Deus tem para nós. Então convidavam pessoas para ir. E aí diz o profeta: você é para ele como alguém que canta, Ezequiel, um profeta, você é eles como alguém que canta canções de amor. É só alguém como que toca uma harpa, você é uma atração, um entretenimento. Mas o que esse povo parece com o meu povo, mas na verdade o seu coração está longe de mim, porque o seu coração só ambiciona lucro. E com essa palavra ele diz: mas quando eu pesar a minha mão sobre esse povo, aí eles saberão que houve no meio deles um profeta. E é dessa forma, queridos. Jesus era fonte de lucro para alguns. Pessoas aproximavam de Jesus porque tinham pão para comer. Jesus diz: busquem a comida do céu, não essa que perece. Queridos, é tanta crítica que a gente observa que nós somos vítimas. Mas é importante ver, queridos, no fundo é porque a humanidade não conhece Jesus como nós conhecemos. Para uns é um mal que precisa ser extirpado. As políticas do mundo estão dispostas, estão unidas no propósito de usar toda a mídia para extirpar a ideia de Jesus da terra, só que se frustrarão, não conseguirão. Os que querem ter lucros vão ouvir do Senhor Jesus no dia do juízo: Senhor, vão dizer a ele, lembra, o Senhor vai me levar para o céu, né?
Porque o Senhor lembra que eu fiz milagres em teu nome, eu expeli demônios, eu profetizei, fiz prodígios e sinais, expulsei demônios em teu nome. E Jesus vai dizer: apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, não conheço vocês. Essa é a palavra no final do capítulo 7 de Mateus. Aqui nós temos, diante de nós, uns querem matar Jesus, outros querem lucrar com ele. Mas há um outro grupo aqui, queridos. Jesus disse para alguns discípulos seus: vão lá, preparem para a Páscoa. Digam para um senhor que o mestre disse assim. É assim que Jesus chama. Ele se chama de mestre. O mestre mandou te dizer que a hora dele está chegando. É gente que eu quero que o irmão lembre disso. Gente que quer servir. Obedece Jesus, mesmo que discorde dele. Quero lembrar os irmãos, o apóstolo Pedro não concordou que Jesus fosse a Jerusalém. Jesus disse: eu vou descer a Jerusalém, mas eles vão te matar. Foi para isso que eu vim, eu vou para lá para isso. Pedro chama Jesus em particular e diz: não te faças isso. Salve-se. Eu sou contra o Senhor morrer. E Jesus disse para ele: sai daqui, Satanás. Pedro assustou com aquilo, né? Você está pensando nas coisas dos homens e não nas de Deus. Pedro arranca de uma espada e tenta defender Jesus e corta a orelha. Alguém diz, com certa propriedade, que dificilmente ele queria acertar a orelha. Ele queria acertar no meio do crânio. O rapaz deve ter desviado. Um servo chamado Malco. A Bíblia diz o nome dele. As pessoas da época podiam conferir. Pedro, então o homem certamente desviou, só a orelha foi cortada. Pedro ia defender Jesus com a espada. Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, guarda a espada. Quem lança a mão da espada vai morrer por ela. Ou seja, essas não são as nossas armas. Você nunca vai ver um verdadeiro cristão pegando em arma para tentar defender o cristianismo. Nós não lutamos assim. Jesus se abaixa, pega a orelha do homem, põe no lugar e o cura. O homem teve a sua orelha, o Malco teve a sua orelha restaurada. É um povo que obedece, até mesmo quando não entende as ordens do Senhor. Senhor, se o Senhor descer para Jerusalém, o Senhor vai morrer. Senhor, esquece essa ideia de se matar. Eles vão matar o Senhor. Não desça para Betânia. Lázaro precisa de mim, Jesus respondeu. E aí Tomé diz: nós não temos saída, vamos para a gente morrer junto com ele. Capítulo 11 de João. Com essas palavras, queridos, eu quero dizer que é um povo que pode até muitas vezes seguir como ovelha para o matadouro. Ser reputado como um povo antiquado, ser humilhado como se fosse um povo ultrapassado. Mas esse povo é o sal da terra e a luz do mundo. São pessoas que se tornaram grandemente úteis para a sociedade, porque não sucumbiram às ideias dos inimigos de Jesus, à pressão deles, e nem se venderam por um evangelho mais fácil, mais barato e mais superficial, que não salva ninguém, que não fala de salvação pela fé. Eu quero dizer para você que basta que conheça Jesus, para que você entenda a grandeza de Jesus para os seus discípulos. Só alguém que conhece Jesus como nós conhecemos pode, de alguma forma, entender o valor e o tamanho que Jesus tem para nós. Quero encerrar, irmãos, lembrando aos irmãos o valor de Jesus para mim, para você, para a humanidade toda. A Bíblia nos diz que Ele é o grande juiz, que vai julgar todos os homens, vão ressuscitar todos que morreram e comparecer na presença dEle. Portanto, Jesus não é um meio para obter riquezas e Jesus não é um obstáculo para alcançar os meus fins. Jesus é um fim em si mesmo. Servi-lo é a razão de todo homem que nasce nessa terra. Por isso Deus o coloca como grande juiz no dia do juízo. E quando Ele colocar esses homens, todos colocados de pé, para que Jesus faça o julgamento, eu vou dizer o critério dele. Como que Jesus quer ser tratado e valorizado? Ele só quer uma coisa, que você creia
E aí você tem uma história na Bíblia de uma mulher que foi usada para tentarem matar Jesus. Quando queriam eliminá-lo, levaram uma mulher que foi flagrada em adultério. Pegaram essa mulher, certamente dispensaram o homem que cometia o mesmo crime que ela, mas trouxeram essa mulher envolta num lençol e humilhada. Essa mulher foi colocada sabendo que a sentença de Moisés é que ela fosse apedrejada. E as pessoas insistiam que Jesus falasse alguma coisa. Então Jesus disse, a lei de Moisés dizia que a testemunha devia jogar a primeira pedra. Então Moisés manda que a gente apedreje. O Império Romano proibia que Jesus desse essa ordem. Eles queriam complicar a vida de Jesus. Você vai negar o que Moisés disse? Ele disse não. Para tirar a primeira pedra nessa mulher, está habilitado quem estiver sem pecado. E voltou a escrever no chão. E os homens foram indo embora. Começar pelos mais velhos, depois os mais novos, e deixar a mulher sozinha. E Jesus disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse, ele ainda continuou, nenhum deles ficou? Falou, nenhum, Senhor. E o único que não tinha pecado, que poderia ter jogado a primeira pedra, se levantou, olhou para ela e disse, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Eu não espero que esses tolos, cegos pela ambição, cegos pela vaidade, alguns até têm muito conhecimento, outros nem tanto. Mas o conhecimento também lhes cega porque eles se julgam deuses. Eu vou valorizar Jesus pela ótica deles? Não. Eu conheço Jesus. Eu conheço esse homem que diz para uma mulher adúltera, vai e não peques mais, e essa é a ordem dele para você. Basta crer. E de graça você recebe a salvação e o perdão. Hoje você pode ser perdoado, receber vida eterna. Porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Vamos orar ao Senhor.